Pessoal, mais uma vez tentando gravar nossa aulinha sobre homologação de sentença estrangeira e carta rogatória. Primeiro ponto importante, né? A homologação de sentença estrangeira e a carta rogatória são duas modalidades de cooperação jurídica internacional. Nós temos no CPC de 2015 três modalidades. Nós temos a auxílio direto, nós temos a carta rogatória e nós temos a homologação de sentença estrangeira. Como eu já expliquei na aula passada, o auxílio direto se refere aos procedimentos que independem da intervenção do Poder Judiciário. Quer dizer, quando eu tenho auxílio direto, o Ministério da Justiça, que é a nossa autoridade central, ela presta diretamente o serviço, né, diretamente a cooperação jurídica internacional o Estado solicitante, né, que o indivíduo solicita a seu Estado e o Estado solicitante roga ao Estado solicitado. Então, o Brasil, quando a gente recebe os pedidos de auxílio direto, a gente recebe esses pedidos e ele vem através do Ministério da Justiça. Cada país do mundo tem sua própria forma de prestação da cooperação jurídica internacional regulado pelos seus regimes jurídicos próprios, né? Quer dizer, ele tem suas próprias limitações, pode ser um país que tem uma cooperação jurídica maior, como a gente pode ter um país em que a cooperação jurídica ela seja mais restrita. No caso do Brasil, para atos que não precisam da intervenção do Poder Judiciário, a cooperação jurídica se dá através do Ministério da Justiça, né? Que ele vai fazer diretamente essa prestação dessa solicitação feita. Já referente à intervenção judicial, essa intervenção judicial ela ocorre através dos pedidos que são direcionados ao STJ e ao STF. Ele vem via autoridade central, ele vem via Ministério da Justiça, mas ele também pode vir via atividade diplomática. Ele também poderia vir através do Ministério das Relações Exteriores. Não interessa a forma que vem a cooperação, que se solicita ao Estado brasileiro. Ele é encaminhado ao Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça é quem encaminha isso ao Poder Judiciário. No caso nos dois sistemas, além da cooperação jurídica do auxílio direto, a gente tem a carta rogatória e a gente tem o sistema de homologação de sentença estrangeira. A carta rogatória se refere aos atos processuais de natureza não executiva. Quer dizer, o que são atos processuais de natureza não executiva? Por exemplo, um testemunho, a colheita de uma prova, de certa forma, uma atividade que demande uma citação, a busca de uma testemunha, vamos dizer, a busca de um documento, certo? Então, esses atos processuais de conteúdos não executivos, o que é? A gente não pode pedir, através de uma carta rogatória, por exemplo, um ato processual de conteúdo expropriatório. Por quê? Porque a atividade expropriatória, a atividade que ela adentra no patrimônio, é uma atividade típica estatal. É uma atividade que decorre da autoridade soberana. Então, essa autoridade soberana, ela dificilmente ela vai renunciar essa sua prerrogativa de adentrar no patrimônio das pessoas que residem no seu território. Então, no caso específico que a gente vai ter aí, a gente vai ter os atos processuais de natureza de conhecimento. Então, a gente não vai poder, através de uma carta rogatória, se solicitar um arresto. A gente não vai poder se solicitar uma penhora de bens, porque esses atos processuais são típicos do Estado brasileiro, são exercidos tipicamente no âmbito da atividade soberana do Estado, ok? Então, esses atos, se por acaso eu tenho interesse em que uma sentença jurídica estrangeira produza os efeitos jurídicos no território brasileiro, quer dizer, se eu tenho interesse de que o território brasileiro se incumbe dessa atividade de prestação jurisdicional, de satisfação efetivamente da atividade processual, né, da materialidade da decisão, então essa atividade processual ela vai
ocorrer só depois que eu tiver a homologação de sentença estrangeira. Então, quando eu tenho a homologação de sentença estrangeira, é que o Poder Judiciário brasileiro vai adentrar no patrimônio daqueles que estão sob sua jurisdição, né? Os bens daquelas pessoas que estão sob sua jurisdição, sejam elas nacionais, sejam elas estrangeiras. Mas, professora, a senhora está falando do quê? Da atividade do país quando ele é solicitado e quando a gente roga. Toda vez que a gente for adentrar nos pedidos de cooperação jurídica internacional, quer dizer, quando o Brasil solicita esses pedidos, ele teria que averiguar a legislação local, como a legislação local se comporta em relação a esses pedidos e quais são as modalidades de cooperação jurídica que tem no âmbito das legislações locais. O CPC em 2015 ele é muito mais completo do que os CPCs anteriores em relação a essa matéria. De certa forma, ele não inova muito na nossa ordem jurídica, porque esses procedimentos e a prática que a gente vislumbra hoje no CPC, no artigo 960 e seguinte sobre cooperação jurídica, muito mais do que na atividade de carta rogatória, ele já está presente anteriormente na resolução número 9 do STJ. Então, inicialmente, quem tinha competência para os procedimentos de homologação de sentença estrangeira de carta rogatória era o STF, o Supremo Tribunal Federal. Com a reforma do Poder Judiciário em 2004, através da emenda constitucional número 45, esta atribuição, que era do governo federal, ela foi transferida para o Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse caso, a atribuição é do STJ. Cabe ao STJ a apreciação dos pedidos de homologação de sentença estrangeira e carta rogatória. Na verdade, os regimentos internos do STJ deveriam fazer uma previsão desses procedimentos. Como o regimento interno não foi feito, não tem essa previsão específica, continua vigente a resolução número 9 de 2005, do STJ. Então, a resolução número 9 de 2005, ela traz esse procedimento de homologação de sentença estrangeira e de carta rogatória, e é o que a gente efetivamente pratica, até hoje sobre esse assunto, certo? Então, quando a gente analisa essa resolução, de 2005, ela vai criando as classes processuais de homologação de sentença estrangeira e de carta rogatória no rol de procedimentos do STJ. A primeira coisa, tanto a petição, tanto o pedido de homologação de sentença estrangeira, por favor, gente, tanto o pedido de homologação de sentença estrangeira quanto o pedido de carta rogatória, ele se direciona ao presidente do STJ. A petição inicial deve cumprir todos os requisitos dos requisitos do artigo 319 do CPC. É bem interessante quando a gente analisa, porque muitas vezes os procedimentos que são referentes, eles falam mais sobre o artigo 282 do CPC de 1973, Ele ainda não atualiza isso em relação ao CPC de 2015, Até porque, por uma questão especificamente, nossa legislação ainda parece que caminha a trancos e barrancos em relação a esse CPC. Mas, de certa forma, ele preenche todos os requisitos, então ela deve ser protocolada, direcionada ao presidente do STJ e deve juntar a documentação. No caso do pedido de carta rogatória, ele deve encaminhar o pedido feito pela autoridade judiciária estrangeira de cooperação, quer dizer, qual é a prática do ato processual. Pode ser que esse ato processual não seja absolutamente semelhante a um ato processual que nós conhecemos nas nossas atividades do Poder Judiciário, mas nesse caso específico aí, a gente vai ter uma coisa muito interessante, que esses atos processuais, eles vão se adaptar mais ou menos ao procedimento que a gente conhece no Brasil.
Então, nesses procedimentos que nós conhecemos no Brasil, por quê? Porque no Brasil a gente, a lex fori, né? Ela obedece à legislação brasileira. Então, se eu peço uma citação de uma parte, se eu peço a oitiva de uma testemunha, se eu peço ainda, por exemplo, a verificação de um documento, né? A autenticidade ou algum tipo de coisa, eu vou seguir a legislação, a previsão legislativa que a gente tem no Brasil. Então, inicialmente, esse pedido vai ser direcionado ao presidente do STJ, né? No caso da carta rogatória, ele vai indicar o ato processual e indicando esse ato processual, a gente vai ter o quê? A gente vai, o presidente do STJ, ele tem duas alternativas aí. Ele pode negar de plano segmento, considerando que aquele ato processual, ele não é possível dentro do que a legislação brasileira permite. Ou ele pode dar seguimento àquele processo. No caso ainda, ele pode até considerar que aquele pedido não deveria vir através de carta rogatória e encaminhar para o cumprimento daquele pedido via auxílio direto. Ele considerando que o STJ tem competência para aquele ato processual, a gente teria duas situações aí interessantes. A primeira, ele intima a parte, né, para que a parte apresente uma impugnação daquele ato processual no prazo de 15 dias. A parte apresentando aquela impugnação, ele vai, dependendo do caso, considerando a complexidade, distribuir aquele processo para uma relatoria e aquele processo vai ser julgado pela Corte Especial. O interessante é que, dessa notificação, a gente não pode falar simplesmente em revelia. Por quê? A resolução número 9 do STJ, ela não admite a revelia. Caso a parte não compareça ao processo devidamente notificada, lhe será nomeado um curador especial que vai apresentar a defesa, e essa defesa precisa ser uma defesa técnica. Depois da apresentação dessa defesa, o relator, né, que já conduz o feito, ele vai fazer o julgamento e o seu relatório vai ser colocado para a Corte Especial. Nesse prazo também, o Ministério Público ele pode tanto pedir o ato processual, como questionar, como ele também pode impugnar. Então, ele funciona aí muito mais do que um fiscal da lei, porque ele participa, né, da legalidade desse processo. Então, é um ponto importante. Depois que o STJ julgar possível esse ato processual, ele vai conceder o exequatur, que é a ordem de execução. Essa execução ela vai ocorrer perante a Justiça Federal competente e ela vai ser muitas vezes uma modalidade como a nossa carta de ordem de um juiz superior para um juízo inferior, que ele simplesmente vai cumprir ou não o ato processual, porque o STJ, na verdade, aí continua sendo o titular desse ato. Agora, pode acontecer que o presidente do STJ, sem a oitiva da parte interessada, mas garantindo o contraditório a posteriori, ele venha efetivamente a conceder a ordem de execução, né? Sem ouvir a parte, né? Se ele considerar que aquele procedimento solicitado pela parte vai haver prejuízo caso a notificação seja feita, certo? Então, esse é um primeiro ponto. Eu queria que vocês fizessem um fluxograma da carta rogatória e um fluxograma também do pedido de homologação de sentença estrangeira. Já o pedido de homologação de sentença estrangeira também é direcionado ao presidente do STJ. Ele, nesse pedido de homologação de sentença estrangeira, e nesse caso o CPC de 2015, ele repete praticamente o que nós já temos na resolução. Esse ato processual aí, ele vai ter uma citação para, no prazo de 15 dias, apresentar contestação ao pedido de homologação de sentença estrangeira. Por quê? Nesse caso, a homologação, ela já tem um procedimento de, como a gente poderia dizer, de formalismo e de verificação maior. Na homologação de sentença estrangeira, o juízo que o STJ faz não vai atingir o mérito da decisão jurídica estrangeira, quer dizer, a gente não vai ter uma reapreciação das provas dessa sentença estrangeira, certo? Mas é importante a gente frisar que no caso da sentença estrangeira, ele vai averiguar muitas vezes o requisito da resolução, ele vai verificar se aquela sentença estrangeira ela não fere a nossa ordem pública, os nossos bons costumes, a soberania nacional, se ela não interfere
refere-se à decisão estrangeira sobre situações que a gente tenha de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. E outra coisa importante em relação a isso, se houve efetivamente a citação da parte para comparecer ao processo. Então, no caso dos pedidos de homologação de sentença estrangeira, a gente vai ter o quê? Vai ter necessário a juntada de duas peças importantes devidamente traduzidas. Primeiro, a decisão estrangeira, e a segunda peça importante que deve ser juntada vai ser a citação válida ou a certificação de que a revelia efetivamente ocorreu. Quer dizer, então aquela certidão dizendo que a parte foi intimada conforme. Agora, nesse caso, essa citação da parte, ela não precisa ser igual à citação praticada no Brasil, porque a citação obedece à lex fori, a lei do lugar, né? Então, nesse caso, essa citação a gente vai verificar se ela obedeceu à lex fori. Obedecendo à lex fori, essa citação ela vai ser considerada válida para a gente. O STJ, inclusive, já se decidiu sobre esse caso, porque um dos questionamentos era que, na nossa época, em que todas as citações eram pessoais, na Alemanha já se fazia essa citação via e-mail, né? A citação postal. E o STJ se pronunciou que a citação era válida se ela foi feita conforme a legislação local, certo? Então, nos pedidos de homologação de sentença estrangeira, quer dizer, a gente vai averiguar se estão presentes todos esses requisitos. Tendo esses requisitos presentes, o juiz ele pode deferir. É importante observar também no caso que ele traz algumas coisas específicas. Por exemplo, ele não averigua a inteligência da decisão, mas ele vai averiguar se o juiz é um juízo competente. No ponto de vista, outra coisa importante é se houve o trânsito em julgado daquela decisão judicial ou ainda se aquela decisão judicial, ela necessariamente, ela já está, ela é exigível segundo a legislação local, quer dizer, o prazo de cumprimento espontâneo daquela decisão judicial, ele precisa ser esgotado para que a gente possa efetivamente adentrar com pedido de homologação de sentença estrangeira, porque se a parte ainda tivesse um prazo para cumprir espontaneamente, não tem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Isso é um outro ponto importante. Outro ponto importante que o STJ já se pronunciou várias vezes é em relação às situações em que nós temos trânsito de julgado material. Então, no trânsito de julgado material, ele não vai reavaliar o mérito daquela decisão, mas nas situações em que o processo só faz coisa julgada formal, como, por exemplo, numa pensão de alimentos, ele vai poder fazer a verificação do mérito. No Brasil, devem ser homologados todas as para ser executados no território brasileiro todas as decisões judiciais que pela lei brasileira teria efeitos de sentença, ou teria natureza de sentença, ou natureza de apreciação e terminativa, e vamos dizer, que termina, que aprecia aquele mérito. Então, por exemplo, um laudo arbitral estrangeiro, ele também precisa ser homologado. Também precisa ser homologado um acordo judicial ou extrajudicial que põe fim a um litígio. O que não precisa ser homologado hoje, segundo o que está previsto no CPC de 2015, são as decisões, os divórcios consensuais. Então, divórcios consensuais não precisam ser homologados, eles vão ser válidos no território brasileiro. Mas uma coisa interessante que o CPC de 2015 trouxe é a possibilidade de termos decisões válidas no território brasileiro sem a necessidade de homologação judicial. Por exemplo, quando os tratados internacionais prevêem isso. A gente já teve uma previsão dessa natureza no Protocolo de Las Lenhas, que é o tratado que regulamenta as medidas processuais no âmbito do Mercosul. No caso do Protocolo de Las Lenhas, se entendeu que, no âmbito do Mercosul, seriam desnecessários a homologação de sentença estrangeira, mas o STF apreciou esse caso e considerou que essa previsão do Tratado Internacional era uma previsão inválida, né? Então, e nesse caso, uma previsão inconstitucional que deixa para a gente uma situação muito específica do STF interferir na atividade soberana do Estado, né, do presidente da República que negocia os tratados internacionais, e também no caso do Congresso Nacional, que por onde passa o processo de convalidação, e o STF posteriormente foi considerar que essa previsão era uma previsão inconstitucional. Não sei especificamente
qual vai ser o entendimento em relação ao artigo, porque até o momento a gente não teve nenhuma pronúncia do STF em relação a esse caso, certo? Então, pode ser que a gente passe, a partir desse CPC 2015, a ter decisões judiciais estrangeiras válidas no território brasileiro, independente de homologação, apesar de nós não termos nenhum caso até o momento. Outra coisa importante é que esses documentos, quer dizer, a decisão a decisão estrangeira, bem como também a certidão comprovando a citação regular ou verificada a revelia da parte, elas precisam ser devidamente traduzidas, né, por tradutor público ou tradutor juramentado, e a inicial já vem com essa tradução. As decisões, a homologação de sentença estrangeira, elas podem ser parciais, como também a ausência de um requisito formal, como, por exemplo, um documento, uma tradução ou coisas do tipo, não impede que novos pedidos de decisão estrangeira, de homologação de sentença, sejam feitos sobre a mesma matéria. Quando a gente tem a citação da parte para contestar o pedido de homologação de sentença estrangeira, uma coisa importante a gente vai ter nesse caso, a gente vai ter a distribuição desse processo para o julgamento pela Corte Especial. Vai ser nomeado um relator e esse relator é que vai fazer a apreciação desse mérito. Então, decorrido esse prazo, né, e se a parte compareceu voluntariamente ao processo, ela vai apresentar sua contestação. Se a parte não comparece voluntariamente ao processo, será nomeado um curador especial que deve apresentar a contestação. Esse curador especial vai ser pessoalmente notificado. Então, a gente não pode dizer que existe pedido de homologação de sentença estrangeira que ele haja homologação à revelia, tá certo? Por quê? Porque a gente tem um curador especial nesse caso. Também vamos ter, nesse caso daí, o pronunciamento do Ministério Público. Ou ponto importante, as decisões interlocutórias, elas não são homologadas. As decisões interlocutórias, elas são cumpridas via carta rogatória, porque a rogatória, ela tanto pode ter os atos processuais de conteúdo decisório, como os atos processuais sem conteúdo decisório, certo? Então, quando a gente vai falando de decisão interlocutória, a gente não vai estar falando de pedido de homologação de sentença estrangeira, certo? Nesse caso daí, e é o caso especificamente que eu pedi no exercício de avaliação de vocês, a partir do artigo 37 da Lei da Arbitragem, 36, 37, 38, 39 e 40, a gente vai ter os requisitos específicos da homologação do laudo arbitral. O laudo arbitral, para ter validade no Brasil, ele precisa ser homologado. O laudo arbitral, a gente já sabe que vai ter uma questão equivalente à sentença. Mas existem duas coisas interessantes em relação aos processos de homologação de decisões arbitrais. A primeira situação dessas é que a arbitragem, a previsão da arbitragem, ela se dá através de dois tipos de eventos. Através da cláusula compromissória. O que é uma cláusula compromissória? Ela pode vir dentro do contrato, como também ela pode ser um contrato à parte. E tanto se ela vem dentro do contrato, como se ela vem um contrato à parte, ela é independente do contrato que a originou. No caso da cláusula compromissória, seja uma cláusula cheia, seja uma cláusula vazia, ela vai ter uma delimitação do objeto da arbitragem. Então, essa cláusula compromissória precisa ser trazida ao processo para a gente saber se a decisão, se o árbitro, ele efetivamente decidiu conforme o tamanho da arbitragem, quer dizer, se ele respeitou o objeto arbitrável, né? Então, aí tem a questão da arbitrabilidade. Então, se aquilo que o árbitro apreciou efetivamente era o objeto da arbitragem. Como também, então, cláusula compromissória é aquilo que precede ao evento conflito. O compromisso arbitral é aquele posterior ao evento conflito. Tanto a cláusula compromissória como o compromisso arbitral, eles podem ser cheios, como podem ser vazios. Quando ele é vazio, é quando ele diz, essa matéria será decidida por arbitragem. Isso é muito mais difícil porque é uma tecnia muito grande dos contratos em matéria arbitral. E como a gente sabe que a arbitragem envolve vultos, e geralmente a gente tem muitos advogados especialistas
em arbitragem, então é muito difícil a gente ter uma cláusula compromissória, um compromisso arbitral vazio. Geralmente, os contratos internacionais, os compromissos arbitrais, eles devem ser dessas cláusulas elas cheias. Elas já especificam quem vai ser a Câmara, já especifica quais são os procedimentos e ela também especifica uma coisa muito importante. Ela especifica em relação à arbitragem também quantos árbitros vão ter, né? Então, é importante você trazer aos autos do pedido de homologação de decisão arbitral a cláusula arbitral. Outra coisa muito importante, muito semelhante à citação da parte dentro do processo civil normal, é que, no âmbito do procedimento arbitral, a gente precisa também comprovar que a parte foi notificada para apresentar defesa na arbitragem. Então, como a gente precisa comprovar que a parte efetivamente foi citada, a gente tem que comprovar nos pedidos de arbitragem que houve efetivamente notificação da parte para arbitragem. Superadas essas questões, que são questões mais de natureza técnica e processual, existe a apreciação da matéria diretamente pelo Poder Judiciário, que vai conceder ou não o pedido de homologação. Quando ele concede o pedido de homologação, ele pode conceder total ou parcialmente. Se no caso a gente tiver uma homologação parcial, ele pode até reiterar, se a gente estiver falando de uma arbitragem que está faltando a documentação, por exemplo, né? Ou de uma decisão judicial que ainda não cumpriu o prazo. Como também ele pode homologar a totalidade. Desse caso daí, a decisão homologatória, ela faz coisa julgada material. Pode, professora, a gente ter um recurso do STJ para o STF? Pode, né? É um caso mais raro, mas somente o único recurso que cabe nesse caso é um recurso extraordinário, né? Fora esse recurso, a gente não tem mais nenhuma outra possibilidade recursal, que não cabe recurso especial. Uma coisa importante nesse caso daí também é que a decidido, né, feito o relatório, feito o julgamento pela Corte Especial, sendo apresentado as divergências de outros ministros, né, e no final ser julgado a causa da homologação de sentença estrangeira, eu extraio uma carta de sentença, e essa carta de sentença, ela vai ser um título executivo judicial e ela vai ser executada perante a Justiça Federal competente. Então, a Justiça Federal competente vai efetivamente fazer cumprir essa carta de sentença. Extraída de quê? Extraída da decisão homologatória do laudo arbitral estrangeiro, ou ainda de uma sentença proveniente de um tribunal estrangeiro ou de um acordo judicial ou extrajudicial que pela legislação brasileira teria efeitos de sentença. Então, a partir desse momento, a Justiça Federal vai promover, né, deve se promover na Justiça Federal a execução desse carta de sentença como título executivo brasileiro. Outra coisa interessante aí também é que essa carta de sentença, ela deixa de guardar vínculo com o STJ. É diferente, por exemplo, do exequatur, que é uma ordem de execução, e é muito semelhante, nesse caso, o que a Justiça Federal faz a uma carta de ordem. No caso da homologação de sentença estrangeira, como título executivo, ele vai ser cumprido na esfera correspondente, sem nenhum vínculo mais com o processo de homologação. O último ponto é que somente vai prejudicar algum processo que corra no Brasil depois que eu tiver a homologação concluída e o trânsito em julgado do pedido de homologação. Antes desse trânsito em julgado do pedido de homologação, eu posso ter um processo que no Brasil, com a mesma causa de pedir ou pedido, como também eu posso ter um processo conexo, sem que ele prejudique o segmento da homologação de sentença estrangeira e sem que a homologação de sentença estrangeira prejudique seu segmento. Professora, qual vai ser o procedimento válido? Qual vai ser a decisão válida? A decisão válida vai ser exclusivamente aquela que primeiro transitar em julgado. Pessoal, amanhã uma live, né, a partir das 19 horas, viu? Muito obrigada.